Olá, tudo bem? Quem nunca ficou triste por uma situação em que alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Ou mesmo quem já se chateou por ter prometido alguma coisa a alguém e não ter conseguido cumprir? Vou falar hoje, meus irmãos, sobre as promessas, mas não são promessas humanas, promessas que falham. Eu vou falar das promessas de Deus para nós. A primeira promessa de Deus para nós vem do livro de Gênesis, no Antigo Testamento, onde é um livro que fala da criação do mundo, em que após a criação do mundo, após Adão e Eva, as pessoas elas não paravam de pecar. Então Deus fez uma aliança com Noé para acabar com tudo e mandou o dilúvio para que somente aqueles seres em que entraram na arca pudessem disseminar as suas espécies. Porém, após o dilúvio, as pessoas continuaram a pecar, porque vinha da natureza humana o pecado. O pecado estava intrínseco na natureza humana. Então Deus fez uma promessa para Abraão. Falou que ele seria pai de uma grande nação e que da sua descendência nasceria o Salvador. Ele venceria o pecado e através dele o homem passaria a ter comunhão com Deus novamente. Comunhão esta que havia sido tirada pelo pecado. Essa foi a primeira grande promessa da Bíblia e se cumpriu. Jesus Cristo nasceu como Salvador da humanidade. Nasceu, morreu para nos salvar, para que nós possamos ter acesso à salvação. No Antigo Testamento também existem outras promessas que se cumpriram no Novo Testamento. Promessas, por exemplo, do Espírito que se recria, promessa de salvação dos povos, promessa do reino do Messias, promessa de ressurreição dos mortos. Então, muitas das promessas que Deus fez no Antigo Testamento se cumpriram no Antigo Testamento, outras se cumpriram no Novo Testamento. E também Jesus veio fazer novas promessas para nós. Porque para que servem as promessas? Para aumentar a confiança do homem. E uma das coisas que na Bíblia relata muito é que somente nós alcançamos as promessas de Deus se crermos no Senhor Jesus Cristo. Deus fez as promessas, Jesus deu um de acordo e nós somos os verdadeiros alvos das promessas de Deus. Mas para que nós possamos alcançar essas promessas, em que a Bíblia traz, que são milhares de promessas, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por Ele que nós dizemos amém, glória a Deus. E o próprio Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Eu disse no início, o próprio Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então, a maior de todas as promessas que está na Bíblia é a promessa de salvação, é a promessa de eternidade para todo mundo, mas para os que creem. Então, se eu e você, meu irmão, quer ter acesso às promessas de Deus, que são inúmeras, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo
é o Senhor das nossas vidas. Então eu vou relatar para vocês algumas das promessas que Deus nos colocou e o próprio Jesus nos colocou. Primeiro, Jesus, ele promete sempre estar conosco, nunca nos deixar sozinho, nunca nos abandonar. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte: e lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então Jesus nos prometeu que sempre estaria conosco. Na passagem de João, capítulo 14, Jesus prometeu ainda vir a segunda vez para levar-nos com Ele. Jesus prometeu preparar uma morada no céu para nós. Jesus também promete dar-nos o Espírito Santo para consolar, para nos ensinar, para nos guiar e para fazer-nos lembrar do que Jesus enviou aos discípulos. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então essa é a promessa de Jesus, que também já se cumpriu. Jesus falou que não nos deixaria sozinhos e que seria enviado o Espírito Santo para nos ensinar, para nos guiar. Tá? Também em Marcos capítulo 16 diz o seguinte: Jesus prometeu que os que crescem nele fariam sinais. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer esses milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal nenhum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Isso é uma promessa do Senhor para nós. Deus também nos dá a promessa com relação ao medo. Muitas vezes nós ficamos com medo de alguma coisa, das situações. Em 2 Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte: ele nos disse que nos daria o espírito de coragem, de amor, de moderação, para que pudéssemos vencer toda forma de medo e covardia. Com o espírito de coragem, Deus nos livra do medo das pessoas, do medo das circunstâncias, do medo das doenças. Pois o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Ok? Outras promessas de Deus, diversas promessas, nós encontramos no Salmo 91. A primeira delas, Deus promete nos livrar de todo mal, mas quem ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Isso está no Provérbio 1:33. E no Salmo 91 está falando: por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos cuidem de você para protegê-los aonde quer que você esteja. Quem nunca passou por uma situação de livramento em que Deus livrou do perigo, livrou de um acidente, livrou de uma batida de carro, livrou de um assalto? Quem nunca passou por uma situação como essa? Eu mesmo passei por uma onda. Deus me livrou de um acidente de carro. No Salmo 91 ainda diz o seguinte: ainda que 1000 pessoas sejam mortas do seu lado e 10.000 ao seu redor, você não será atingido. Deus promete também nesse salmo livrar-nos das armadilhas preparadas contra nós, onde diz o seguinte: Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Deus promete ainda nos livrar das angústias, onde Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam.
e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Deus os livrarei e farei com que sejam respeitados. Mais uma promessa do Senhor. E ainda no Salmo 91, Deus promete saúde e longos dias de vida. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o Salvador. Olha que maravilha! Quantas promessas de Deus para nós! Quantas promessas o Senhor tem nos trazido para nós, né? Ainda no Salmo 34, Deus ainda reforça e nos promete livrar-nos de todas as aflições, onde os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas. Ok? Outra promessa, Deus promete nos livrar de todos os inimigos que se levantarem contra nós. Isso está em Isaías 59. Ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: Deus promete livrar-nos das tentações e dos problemas. Porque Deus diz o seguinte: as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa. E não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Presta atenção, meu irmão. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las. E assim vocês poderão sair delas. Maravilha! Deus ainda promete curar todas as enfermidades e doenças. No Salmo 103 diz o seguinte: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ok? Isaías 53 diz o seguinte: no entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. 1 Pedro, capítulo 2 diz o seguinte: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos ferimentos de vocês, dele, todos nós, vocês foram curados. Amém. Ainda Deus promete para nós bênçãos materiais. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus nos dá. E aí, em Apocalipse, Deus começa a nos dar algumas promessas daquilo que vai acontecer quando Ele voltar. Quando Ele voltar para nos buscar. Deus promete estar com eles para sempre. Apocalipse capítulo 2: verão o seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Deus promete que reinaremos com Ele eternamente. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Deus promete que receberemos galardões. Escutem, diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dar cada um de acordo com o que tem feito. Presta atenção, meu irmão. No Apocalipse capítulo 21, Deus promete que um dia não haverá mais lágrimas. Ele enxugará os olhos todas as suas lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Então, ó Deus nos prometendo que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá choro, não haverá sofrimento, quando Ele voltar. Enfim, meus irmãos, Deus nos promete que viveremos com Ele eternamente. Essa é a promessa maior de todas as promessas, é a promessa da eternidade. Apocalipse 21 diz o seguinte: ouvi uma voz forte que vinha no trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Essa é a promessa da eternidade para nós. E tantas promessas Deus tem colocado na nossa vida, na minha vida, e nós podemos enxergar que os nossos projetos, os projetos da nossa vida, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sonhamos, não deixa de ser promessa para cada um de nós.
E para que nós possamos ter acesso a essas promessas, ser herdeiros dessas promessas, nós temos que crer no Senhor Jesus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Deus ainda fala em Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Deus ainda fala para que a gente possa ter paciência. E Deus está falando com você, meu irmão. Você, minha irmã, que está lá esperando a promessa de Deus se realizar na sua vida. Mas essa promessa não se realiza. E muitas vezes você desanima. E o Senhor vem te falar: não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazeres a vontade de Deus e alcançares os bens prometidos. Ainda em pouco tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Quer dizer, a promessa para a tua vida vai acontecer. Meu justo viverá pela fé, porém temos que crer. Se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Quer dizer, nós não possamos perder a nossa fé. Não somos absolutamente de perder o ano para a nossa conta. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Até o fim dos nossos dias nós temos que manter a nossa fé, mantermos animados a nossa fé. E aí, com tudo isso, Deus nos dando uma série de promessas, Jesus prometendo para nós a salvação eterna, a maior de todas as promessas. Jesus prometendo para nós que nunca nos deixaria sozinho. Jesus prometendo para nós que livraríamos de todo mal, de todo perigo, de toda desgraça. Jesus falando que ia dar saúde, que ia dar proteção para cada um de nós. Jesus falando para que nos daria o Espírito Santo para nos ajudar a viver, para nos guiar, para nos auxiliar. Diante de todas essas promessas, e ainda Jesus falando para nós termos paciência, não perdermos a fé, perseverarmos, que é necessário que a gente tenha essa paciência. Diante de tudo isso, Jesus vem falar que Ele tem promessas para a minha vida, Ele tem promessas para a tua vida. Então, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a confiança em Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, e não os homens. Vamos confiar em Deus em todos os momentos, em todas as situações. Vamos confiar nas promessas de Deus. Eu, meu irmão, minha irmã, para estar aqui falando com vocês essa palavra, se eu não acreditasse nas promessas de Deus, eu não estaria aqui hoje. Porque também a vida no servo de Deus não é fácil. É uma luta, porque vem tribulação, muitas vezes Deus vem tocar na nossa saúde. Vocês podem perceber que eu estou com um pouco de tosse. Essa semana foi uma semana muito difícil, em que se eu não cresce nas promessas de Deus, se eu não cresce nas promessas que o Senhor tem para nós, eu não estaria aqui hoje falando de Deus para você. Então Deus quer te levantar hoje. Deus quer te levantar através dessas promessas. E nós temos que focar que nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O equilíbrio do corpo, o equilíbrio da alma, da saúde, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos. E esse equilíbrio vem do Senhor. Precisamos nos apegar na palavra, precisamos ter uma busca contínua da palavra de Deus. Nós precisamos ter paciência, porque só assim nós vamos encontrar Deus. E esse equilíbrio que Deus nos dá, nenhum homem te dá. Nenhum homem te dá. Promessas de eternidade para mim e para você, ninguém vai dar. Nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa. Então nós temos que crer no Senhor Jesus. Então nesse momento, Deus te convida, Deus faz uma aliança com você. Você crê nele, você crê nessa palavra, você crê nessas promessas. Você vai ter o olhar do Senhor para a tua vida. Deus vai ouvir as tuas súplicas, Deus vai ouvir a tua oração. Porque Deus não é um Deus de mentira. Em Números 23, 19, fala assim que Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Então Deus não é humano, que promete e não cumpre. Deus cumpre todas as promessas. Se Deus falou, toma como verdade na tua vida. E as promessas, elas vão se cumprir através da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que com essa reflexão Deus tenha tocado o teu coração verdadeiramente. Você que está afastado, volta. Você que está desanimado, volta. Você que está triste, você que está sem paciência, você que já não aguenta mais esperar, espera no Senhor.
e que a bênção de Deus caia sobre a tua vida, agora e para sempre, meu irmão. Amém.